Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra a palavra de Deus, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 13. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada uma os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês, à luz desse texto nesta noite, sobre a igreja precisa de revestimento de poder. A igreja precisa de revestimento de poder. Esse texto é um dos textos mais emblemáticos do livro de Atos, um dos mais discutidos e um dos mais mal interpretados e usados pelo interesse das pessoas. Por exemplo, existe uma doutrina chamada doutrina da segunda bênção, que usa esse texto como referência, que depois da conversão, que é a primeira bênção, a pessoa precisa da segunda bênção, que é o revestimento de poder, ou o batismo com o Espírito Santo. O texto, e eu queria me deter de uma forma simples e tentar explicar para vocês, à luz do próprio texto e com a ajuda do Espírito Santo, o significado desse texto e a importância desse texto para nós como igreja de Cristo. Em primeiro lugar, se você observar, o texto diz a descida do Espírito Santo. Diz aí: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo,
E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em primeiro lugar, o primeiro significado, sentido desse texto, é o cumprimento da profecia de Joel. É o cumprimento daquilo que João Batista falou acerca de Jesus. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto, ele é chamado de Pentecostes. Veja aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E quando a gente fala de Pentecostes, geralmente a ênfase sempre é falar em línguas. Mas o texto, a ênfase do texto, não é falar em línguas. Primeiro, você precisa entender o significado da palavra Pentecostes. Pentecostes era uma festa. E era uma das 3 festas que obrigatoriamente todo judeu deveria ir a Jerusalém. Se você observar no versículo 5, diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de onde? De todas as nações debaixo do quê? Do céu. Então, Pentecostes tem esse sentido do calendário judaico. Mas tem um sentido simbólico, porque Pentecostes significa colheita, a festa da colheita. E no contexto da vinda do Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, a glorificação de Cristo, a igreja tem um papel importante agora, que é o papel missionário, onde a igreja vai ser usada pelo Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para fazer a grande o quê? Colheita. Então Pentecostes tem o seu sentido de festa, de calendário para Israel, mas Pentecostes significa a festa da colheita. A festa da colheita. Se você observar bem, e eu queria chamar a sua preciosa atenção, abra a sua Bíblia lá, em Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 13. Desculpa. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Vamos ler juntos esse texto? O que diz? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está. Então preste atenção. Os discípulos, eles já estavam salvos. Os discípulos já eram crentes. Observe o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, por favor. Veja o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3. Lê comigo, por favor, o que diz aí? Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Então os discípulos, aqueles irmãos que estavam reunidos ali, todos eles eram crentes, já eram pessoas convertidas. E qual foi a ordem de Jesus? A ordem de Jesus está, por favor, dê um pulinho lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Quando Jesus, ele dá a grande comissão. A grande comissão. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E o que diz o quê? Diz o quê? Vós sois testemunhas dessas coisas. Agora vamos ler juntos, versículo 49. Eis que sobre vós, envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de
de poder. Vocês são crentes, vocês têm uma grande comissão para realizar, a grande colheita. Você se lembra que Jesus diz: a seara é grande e os trabalhadores o quê? São poucos. E aqui estão os trabalhadores que vão agora participar dessa colheita. Mas eles não podem realizar essa colheita sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento de poder. É muito importante você entender isso, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos? Atos 1, 8, o que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está dizendo para os discípulos, já são crentes. Vocês, para poder testemunhar, vocês, para poderem realizar a obra missionária, vocês precisam do poder do Espírito Santo. E esse texto, meus amados irmãos, tem dois sentidos. Primeiro, marca o cumprimento da promessa, que é a descida do Espírito Santo definitivo. Pedro vai explicar isso no seu sermão, no capítulo 2, se você observar bem aí, no versículo 33, Atos 2, 33, o que diz aí? Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então o primeiro ato do Cristo glorificado, exaltado, foi mandar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio para habitar definitivamente com a sua igreja, mas principalmente para revestir esta igreja de poder para fazer a obra o quê? Missionária. A partir da descida do Espírito Santo, se estabelece um princípio também, é que a partir de agora, a partir de Pentecostes, toda pessoa que se converter, ou ser convertida pelo Espírito Santo, ela receberá a habitação do Espírito Santo. Veja, por favor, lê comigo aí, Atos 2, 38. Os primeiros crentes após o Pentecostes, o que aconteceu? Atos 2, 38, o que diz aí? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom. Presta atenção, o dom aqui, o dom é diferente do poder. O dom doreano, grego, significa a pessoa do Espírito Santo. Significa que qualquer pessoa, e aqui são os primeiros convertidos após o Pentecostes, fica estabelecido esse princípio, de que é o Espírito Santo que produz a conversão, a regeneração, e no ato da regeneração, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Ele recebe não o poder, mas ele recebe o quê? O dom, o presente, a pessoa do Espírito Santo. Paulo vai colocar isso, veja lá por favor, em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo coloca isso de uma forma mais explícita. Efésios, capítulo 1, vamos lá juntos, 13 e 14, que diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Pentecostes significa que o Espírito Santo veio, que o Espírito Santo foi enviado, a promessa do Pai se cumpriu, e essa promessa estabelece primeiro um princípio, que é o princípio de que a igreja, para fazer a obra missionária, precisa de revestimento de poder.
Segundo, é que ao começar a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, porque Pedro agora cheio do Espírito Santo vai pregar, e ele prega sobre Jesus, e essas pessoas são convertidas pelo Espírito Santo, e a partir desse primeiro grupo, aqui, quase 3.000 pessoas, a partir desse momento, fica estabelecido o princípio doutrinário, de que toda pessoa convertida passa a ser a habitação do Espírito Santo no ato da sua conversão. E aí, meus amados irmãos, uma coisa não anula a outra, porque a grande briga que nós temos é não entender o significado do texto, é defender uma segunda experiência que não está aqui no texto. O texto está dizendo que o Espírito Santo veio para revestir a igreja de poder para testemunhar. O Espírito Santo veio para selar o crente como propriedade, para penhorar o crente no momento em que ele é regenerado e ele é o quê? Convertido. Então preste atenção, nós como igreja já temos o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é convertido. Paulo diz isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo. Se você é convertido, você é habitado pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, é ser revestido do poder do Espírito Santo. Qual é o sentido, qual é o significado das línguas aqui nesse texto? É um significado missionário, porque todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que línguas são essas? Não são línguas estranhas, não são línguas dos anjos, ainda que eu fale a língua dos anjos. Tem uns irmãos que gostam de falar a língua de anjo, e Paulo diz ainda que. Veja no texto, por favor, e eu queria que você observasse, versículo 6, diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria o quê? Língua. Então essa língua aqui era uma língua para comunicar no idioma daquele que está ouvindo as grandezas de Deus, porque diz o texto que esses homens, eles falavam das grandezas de Deus. Veja no versículo 11, lê comigo o versículo 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Esses homens não fizeram um curso intensivo de línguas, nem de línguas estranhas, porque não eram estranhas, certo? Porque cada um entendia na sua própria língua. É um fenômeno para mostrar que a missão da igreja é levar o evangelho a todas as nações, e que o evangelho deve ser pregado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações que estão debaixo da terra. E para a igreja realizar isso, ela precisa de quê? Do poder do Espírito Santo. Se você observar bem, a consequência desse revestimento de poder é o discurso de Pedro, é o sermão de Pedro. E o sermão de Pedro é um sermão muito simples, porque ele vai falar sobre a vida de Jesus. Ele fala sobre a vinda de Cristo, versículo 22. Ele fala da morte de Cristo, versículo 23. Versículo 24 a 32, ele fala sobre a ressurreição de Cristo.
33 a 35 ele fala sobre a exaltação de Cristo. Versículo 36 ele termina falando sobre o senhorio de Cristo. Ou seja, o sermão de Pedro foi cristocêntrico. E ele agora não falou em outras línguas, ele pregou no próprio hebraico, porque Pedro era judeu, e ele estava se dirigindo ali àquela multidão. De tal maneira, se você observar bem, versículo 37, o que é que diz? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos o quê? Irmãos. Então eles ouviram, aquilo que eles ouviram compungiu-se-lhes o coração, e agora mexeu com a vontade. Mente, coração e vontade. O evangelho entra pelo ouvido, transforma o coração, quebrando o coração e muda na vontade, produz arrependimento. Por isso que ele vai responder: olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis agora o dom, o presente do Espírito Santo. Amém? Então, o que nós estamos querendo como igreja é este revestimento de poder. Porque está provado biblicamente e também historicamente que Deus, quando Ele quer realizar uma grande colheita missionária, Ele manda um avivamento. E a igreja é quebrantada, e a igreja ela é revestida desse poder do alto, que leva essa igreja a pregar com intrepidez. Veja, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo 29, diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Vamos ler juntos? Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda o quê? A intrepidez da tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, o que é que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o quê? Eles foram cheios novamente do Espírito Santo, não falaram em línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo, e aí com intrepidez, com ousadia, diante das ameaças, das perseguições, diante da cristofobia, diante da perseguição religiosa, eles pregam com poder e com intrepidez. Você acha que nós estamos vivendo um tempo assim hoje ou não? A igreja precisa ou não de um revestimento de poder? Mas nós não podemos fabricar um avivamento. Diz o texto, lá em Atos 2, versículo 2, lê a primeira frase, diz assim: de repente veio o quê? Do céu. Graças a Deus. Primeiro foi de repente, porque o Espírito Santo é soberano. Ele não diz quando ele vem. Jesus fala que ele é tão soberano que ele é comparado ao vento. Ele sopra onde quer. A ação do Espírito Santo é imprevisível. Eu não posso fabricar um avivamento. É uma coisa que de repente vem de onde? Do céu. Não há uma fabricação humana, não é algo que eu e você vamos produzir. Mas qual é o segredo? Por que veio? Primeiro, para cumprir a promessa. Segundo, porque a igreja estava o quê? Orando. E aí fica estabelecido um princípio claro na Bíblia e através dos exemplos históricos de avivamento,
que os avivamentos aconteceram quando Deus pôs a sua igreja para orar e quando a palavra de Deus era pregada com intrepidez e com ousadia. Aí vem esse revestimento de poder. Vocês estão entendendo ou não? Ele vem do céu, ele é de repente, ele vem sobre todos. Se você observar bem, todos reunidos, toda a casa, versículo 4, todos ficaram cheios do quê? Então é como se a gente estivesse aqui naquele dia e só viesse aqui sobre os presbíteros, e nós aqui de todos. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Não é uma coisa exclusiva para aqueles que são assim mais especiais, como se Deus tivesse filhos prediletos. O Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Agora, Jesus vai colocar isso para a gente, e eu queria que você fosse, por favor, para Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Jesus começa dizendo no versículo 9: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e batei e... Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, o quê? Abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, vamos juntos? O que diz? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pediram? Amém? Pedi aqui o poder do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo nós já temos. Nós não sabemos orar, como diz Paulo em Romanos 8, como convém. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. É o Espírito Santo que intercede, ele está dentro de nós, intercede por nós. Nós não estamos pedindo o dom, o Dorian, o presente. Nós estamos pedindo o quê? Revestimento de poder. Para quê, gente? Para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele é um Espírito missionário. Não existe a obra missionária sem o Espírito Santo. Não existe a efetivação da obra missionária sem o agir do Espírito Santo. Por isso que nós estamos já no 6º ano consecutivo aqui na igreja de Pinheiros. Nós que nos achamos e que nos colocamos como igreja missionária, nós precisamos ser cheios desse poder do Espírito Santo. Amém? Nós estamos precisando disso. E se você sente essa necessidade, se junte a nós nesses 3 dias. Você que está nos assistindo, nós vamos transmitir tudo gratuitamente. Gratuitamente. Estamos trazendo pastores que não podem pagar. A igreja está financiando tudo para que esses pastores, eles possam, pela graça de Deus, depois de 3 dias aqui, saírem cheios do Espírito Santo para fazer o quê? A obra missionária. A nossa igreja precisa disso. Amém? Os nossos jovens precisam. Quando atravessa essa rua que entra nessa universidade, você tem um campo aí, um campo missionário, dos mais demoníacos possíveis, porque onde há humanismo, há a predominância do demônio. Onde o homem é cultuado, não Deus, onde o saber é cultuado e não Deus,
Isso aí é um campo missionário. E um dos campos missionários, o que mais? Difíceis. Como é que a igreja vai sobreviver nesse último capítulo da história? Como é que nós vamos enfrentar as ameaças que a igreja está sendo exposta nesses dias? Nós vamos enfrentar tudo isso, só podemos enfrentar no poder do Espírito Santo. Por isso, que eu gostaria que você observasse o que Jesus diz em Lucas. Eu gosto demais dessa expressão. Lucas capítulo 24, ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Até que. Ou seja, é uma busca constante. Até que Deus, de repente, soberanamente, Ele derrame do céu um grande avivamento sobre nós. Amém?